Fala pessoal, vídeo novo no canal. Antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Pelo contrário, ele tem um viés puramente educativo. No vídeo de hoje, eu vou te explicar como acessar os títulos públicos do governo, ou seja, é um investimento no Tesouro Direto. No vídeo passado, eu mostrei que se você tem dinheiro e ele é aplicado na poupança, você está deixando de ganhar dinheiro, ou seja, está deixando dinheiro na mesa para os bancos. Isso porque eu te mostrei que existe um título, um investimento, com a garantia do governo federal, que ele rende mais do que a poupança e é ainda mais seguro. Dá uma olhadinha no vídeo passado e entende um pouco sobre isso. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como acessar esse investimento para você ter noção de o quanto simples ele é. E você precisa fazer isso urgentemente para sair da rentabilidade da poupança. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, assiste o vídeo e deixa nos comentários a sua opinião. Como podemos ver, esta é a nossa thumb do vídeo de hoje. E hoje, especificamente, nós vamos entender um pouco sobre como acessar os títulos do Tesouro Direto. Especificamente, o título atrelado à taxa básica de juros, Selic. A última reunião do Copom, que aconteceu no dia 28 de janeiro de 2026, o Comitê de Política Monetária do Brasil, eles resolveram manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. O que isso significa dizer? Que todos os títulos atrelados à taxa básica de juros, a taxa Selic, estão rentabilizando a uma taxa de 15% ao ano. E eu preciso destacar aqui que a rentabilidade máxima da caderneta de poupança é de 8%. Se você sabendo disso, todo e qualquer empréstimo, investimento, qualquer tipo de crédito que for feito atrelado à taxa Selic, hoje estará pagando a uma taxa de 15% ao ano. Jocely, mas acessar esse tipo de investimento é muito complicado, dá trabalho, é só para quem tem muito dinheiro. E a gente consegue perceber que isto são mitos e são coisas do passado. Com o advento da tecnologia e do acesso à informação, hoje em dia os bancos digitais eles estão aí dentro dos smartphones de todo mundo, e a maioria desses bancos digitais eles já conseguem lhe conceder acesso a esse tipo de investimento, que não seja somente o da poupança. Então, logo mais nós vamos ver aqui como que a gente vai fazer para começar no Tesouro Direto em 2026. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir uma conta em uma corretora. A gente precisa destacar que alguns bancos eles possuem corretoras próprias, outros não, eles fazem parceria. Você precisa escolher uma instituição, uma corretora que seja confiável e com boas taxas. Por quê? Por que confiável? A gente tem visto muitos problemas com bancos aqui no Brasil. O Banco Master é um exemplo disso, onde ele acabou também arrastando alguns outros bancos, né? O Banco Will, que é o caso da grande maioria das pessoas aqui do Nordeste terem cartão de crédito no Will, estão com alguns probleminhas para poder colocar as suas contas, né? Os seus boletos em dias. Portanto, é muito importante que a gente abra uma conta em uma corretora confiável. Eu, particularmente, uso o Banco Inter. Eu considero um banco confiável. A gente consegue acompanhar a avaliação deste banco lá dentro do Banco Central, e ele é um banco muito sólido e confiável, não está envolvido em nenhum escândalo, nem nada. Pelo contrário, tem crescido bastante ano após ano. Existe um outro banco também muito confiável, que é o Nubank, que também muita gente possui cartão de crédito e conta digital na Nubank. Por que eu indico esses dois aqui? Porque eles têm taxas zeradas, ou seja, qualquer investimento que você fizer dentro desses dois bancos, sejam investimentos no Tesouro Direto, ou se você for uma pessoa de um perfil mais arrojado e for entrar na Bolsa de Valores, você vai ver que nenhum destes bancos, na corretora deles, eles vão lhe cobrar taxas de corretagem. Então, você está limpo para poder fazer qualquer tipo de investimento sem pagar nenhum tipo de taxa. Após abrir a conta na corretora, você passa a ter acesso a alguns investimentos de bolsa de valores, de títulos públicos, coisa que você não consegue só com a conta digital. É necessário você abrir a conta na corretora.
Após isso, você precisa agora escolher qual é o seu título ideal. Você vai ter um objetivo e para alcançar este seu objetivo, você precisa escolher um dos títulos. Logo mais, a gente vai abrir o site do Tesouro Direto e a gente vai ver que o título público ele pode variar de acordo com o que você objetiva lá na frente, lá no futuro, tá bom? Nesta terceira parte, após ter aberto a conta da corretora e ter escolhido o seu título ideal, seu investimento ideal, é muito importante que você faça o acompanhamento do seu investimento e sempre reinvista todos os seus dividendos e lucros que você obter, porque com o reinvestimento você vai fazer com que os juros compostos eles trabalhem de forma exponencial para poder fazer crescer o seu patrimônio e fazer com que você alcance o seu objetivo de forma mais rápida. Outra ação muito importante de você como investidor é sempre fazer novos aportes regularmente. Não necessariamente você precisa fazer um aporte grande no início e não aportar mais mês após mês. Uma das grandes estratégias de todos os investidores e das pessoas que conseguem uma liberdade financeira lá na frente é porque elas mantêm uma constância de aporte mês após mês. E isso também contribui para que os juros compostos eles trabalhem a seu favor de forma exponencial e faz com que você alcance seu objetivo de uma maneira mais rápida. Os títulos públicos eles são de vários tipos. Como eu falei anteriormente, vai de acordo com o seu objetivo, com o que você quer, com o que você está disposto a correr o risco, digamos assim. Tá? Então, existem títulos públicos chamados tesouros prefixados. O que isso significa dizer? Que a taxa de juros ela já é contratada no dia que você faz o aporte, no dia que você faz o investimento, ela é prefixada, ela não varia, ela não segue nenhum outro instrumento de medição do mercado financeiro, ela é prefixada. Por exemplo, você vai comprar um título tesouro prefixado hoje, ele vai amarrar uma taxa de juros em torno de 11%, 12% por 5 anos, por exemplo. Então você vai saber o que você vai ganhar ano após ano sem nenhum tipo de oscilação nesta taxa. Existe o Tesouro Selic, né, que ele é usado para reserva de emergência, que é o que a gente está estudando hoje, e ele acompanha a taxa básica de juros. Se a taxa básica de juros ela sobe, o seu rendimento ele também vai aumentar a rentabilidade. Se a taxa de juros ela cai, o seu rendimento também ele vai cair de acordo com essa rentabilidade. Então ele acompanha esta variável da Selic. Já quem investe em Tesouro IPCA, ele está protegido contra a inflação. O que isso quer dizer? No ano de 2025, a inflação fechou em torno de 4,5%. Então, o Tesouro IPCA, ele rendeu, para quem fez esse tipo de investimento, 4,5% mais algum prêmio, que girou em torno de 6% a 7%. Ou seja, a pessoa que investiu neste tipo de título, ela ganhou a variação do IPCA mais um prêmio de 7%, que juntando tudo vai dar uns aproximadamente 15%, que é muito semelhante à rentabilidade da Selic. Existem outros títulos, que é o Renda Mais, o Educa Mais, onde o primeiro é usado para uma aposentadoria extra, lá no futuro você vai fazendo aportes meses após meses, e lá no futuro você resgata. E o Educa Mais, onde você faz aportes meses após meses, para você que tem um filho, que tem 5, 6, 7 anos de idade, você vai fazendo aportes no Educa Mais para que, de uma certa forma, quando ele inteirar lá os seus 18 anos que for acessar as vagas na universidade, para que ele tenha pelo menos uma garantia de que ele possa fazer uma faculdade legal, que seja privada, né, a partir dos títulos do Educa Mais, que vão financiar formação dele lá na frente, tá? E aqui nós estamos no site do Tesouro Direto, onde você pode estar fazendo o seu acompanhamento e o seu estudo de qual é o tipo de produto que mais se adequa ao seu objetivo. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em simuladores e vai vir aqui em meu título ideal. Descubra qual o título ideal para o seu objetivo. Quando você clica aqui, o site ele direciona
para você responder algumas perguntinhas. Qual é o seu objetivo em fazer esse investimento, em guardar esse dinheiro? É porque você quer comprar uma casa ou um carro? Ou é porque você quer simplesmente guardar na reserva de emergência para quando você precisar ali, uma questão de saúde, alguma coisa do tipo, você ter um dinheiro guardado? Ou é porque você quer se proteger contra a inflação e não quer que o seu patrimônio seja corroído por ela? Seu objetivo é educação, ou seja, você tem uma criança pequena e está pensando já nela lá no futuro, quando ela for acessar a universidade, você tem um dinheiro guardado onde possa pagar a universidade privada para ela. Seu objetivo é juntar dinheiro para poder complementar a sua aposentadoria lá na frente, você viver com dignidade melhor? Ou é porque você ainda não tem nenhum objetivo e quer descobrir? Então, no momento aqui, a gente vai simplesmente dizer que o nosso objetivo é fazer uma reserva de emergência. É nós guardarmos dinheiro para alguma ocasião onde a gente precise e a gente ter se amparado por ele. Então, a gente clica aqui. A minha reserva de emergência, né? Ela precisa ter quanto tempo? Vamos colocar aqui de 3 anos, até 3 anos. Então, o título, ele vai selecionar, o Tesouro ele vai selecionar e vai indicar para a gente qual é o título ideal. Então, o título ideal que ele selecionou para este meu objetivo é o Tesouro Selic. Aqui o ano ele está um pouco defasado, porque o próprio Tesouro ele não está oferecendo mais com o final de 2028, porque mudou o ano, né? E agora o final é de 2031, mas isso não muda muita coisa não, certo? Agora vamos fazer uma simulação da rentabilidade deste título nos próximos anos. Aqui eu cliquei em simuladores e vim aqui em calculadora avançada. Na calculadora avançada, a gente vai selecionar o nosso título, que a gente quer como objetivo fazer uma reserva de emergência. Então, nós vimos, o próprio site do Tesouro indicou para a gente o Tesouro Selic. Vou clicar aqui em Tesouro Selic. O ano do título, o ano do vencimento desse meu título, só está disponível o 2031. Se você abrir uma conta na corretora, você vai ver que você não vai ver disponível estes outros anos, porque ele sempre é, na grande maioria das vezes, um título que dura 5 anos. Mas, se você precisar resgatar antes, claro, o dinheiro é seu, você pode resgatar, certo? Aqui a gente vai fazer uma simulação de você segurar, fazer um investimento e segurar este investimento até a data final do título, tá? Então, a data do investimento nós vamos colocar que é hoje, 22 de fevereiro de 2026, e a data do vencimento ela já é amarrada em 1º de março de 2031, mas ressalto que você pode resgatar o seu investimento a qualquer momento, tá certo? E ele vai lhe pagar os juros que você conquistou até a data do resgate. O valor do investimento, vamos amarrar aqui um valor de R$2.000, por exemplo. Creio eu que a grande maioria das pessoas conseguem hoje ter R$2.000 guardado na poupança e é só para título de comparação mesmo. Então vamos supor que hoje você fez um investimento de R$2.000. Essa taxa também é uma taxa anual, que é uma taxa que o título público paga para você manter esse título investido lá. A taxa da instituição financeira, lembra que esta taxa aqui é aquilo que a gente falou lá do Banco Inter e da Nubank, onde as instituições, estas duas, elas não cobram taxa de corretagem, então a gente vai deixar zerado aqui, a gente não vai pagar nada de taxa. E aqui nós vamos colocar a taxa Selic para o período, ou seja, para ano após ano. Nós vimos também no início do vídeo que a taxa Selic está em 15% ao ano, então a gente vai amarrar aqui 15% ao ano. Aqui é a opção de você colocar a data para um resgate antecipado, mas volto a dizer que a gente vai manter esse título até o final do rendimento nessa simulação. E a rentabilidade anual do resgate nós vamos calcular agora. É só clicar em calcular e a própria calculadora do Tesouro Direto ela vai calcular para a gente. Então vamos analisar aqui como que ficaria a nossa rentabilidade lá em 2031 na data do resgate. Então, valor líquido investido. Valor líquido investido, nós investimos R$2.000 na data de hoje. Rentabilidade bruta ao ano ficou em 15,12%. Por que 15,12%? Porque o governo, né, o Tesouro, ele paga a taxa Selic e ainda paga um valor a mais para poder você manter este investimento até a data final do título. O valor bruto que nós investimos foi de R$2.000. O valor bruto dos cupons e do resgate ficou em R$4.043. Olha, veja bem,
nós investimos R$2.000, 5 anos depois, este meu rendimento ele está avaliado em R$4.043, ou seja, em 5 anos nós simplesmente dobramos o nosso investimento com este tipo de título, coisa que isso não é possível com a poupança. Só que a gente precisa considerar que isso daqui é um valor bruto. O que isso significa, Jocely? Que é um valor antes de amortização, de impostos, imposto de renda, taxas do próprio Tesouro e tal. Porque este título ele incide em imposto de renda, é o que nós vamos ver agora. A alíquota média do imposto de renda ela é de 15%. O que isso significa, Jocely? Que se você deixou R$2.000, você investiu R$2.000, e aí após 5 anos você dobrou o seu investimento, é claro que o governo ele vai cobrar o imposto de renda, que é a parte dele, digamos assim, né? Então a alíquota mínima é de 15%, e o sistema está calculando isso. Então quando a gente tira 15% de 4.043, é exatamente R$ 306,46. Se a gente fizer a dedução, vai para R$ 3.736,59, ou seja, valor líquido. Diferença de valor bruto para valor líquido é que o valor bruto é antes dos impostos, e aí o governo ele calcula o imposto de renda, e aí o que é líquido é o que cai na sua conta, é o que você vai receber após os 5 anos. Quanto é? R$ 3.736,59. Isso deu uma taxa de juros média de 13,32% ao ano. Ou seja, é preciso destacar aqui que a taxa de juros média da poupança gira em torno de 8% ao ano, ou seja, você com esse título você consegue aumentar a sua rentabilidade muito mais. E veja, é importantíssimo você perceber isso. Após 5 anos, o seu patrimônio ele vai ser duplicado se você deixar o seu dinheiro investido de hoje até a data do vencimento. E imagine se você mês após mês, você fizesse lançamentos, fizesse investimentos mínimos aí em torno de 200, 300, 500 reais ou até mais que isso. É claro e evidente que o seu patrimônio ele iria crescer e ele iria se tornar maior em uma taxa exponencial. Para isso, existem várias calculadoras aí na internet onde você pode fazer esse tipo de simulação. Meu objetivo aqui era só te mostrar esse tipo de investimento do Tesouro Selic. Então era isso, galera. Fala aí nos comentários se você gostou, o que você achou desse tipo de conteúdo e se você já conhecia. Então, já segue a gente aí, segue o canal, vê as postagens no Instagram, no WhatsApp, onde quer que eu esteja colocando esse tipo de informação. Comenta, curte, compartilha. Eu gosto muito de ver como é que eu posso dizer? A impressão de vocês diante desse tipo de assunto. Então é isso, gente. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo. Valeu!